Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, olha, desafia bastante as nossas noções de poder e liderança. O nome dela é Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Vamos juntos desvendar as ideias centrais que tornam esse livro tão influente e, para muita gente, até controverso. E para começar, o livro já chega com uma ideia que vira muita coisa de cabeça para baixo. Ele diz assim: o maior inimigo da vida espiritual não é a fraqueza, mas a rebeldia. Essa frase, essa afirmação, é basicamente a chave para a gente entender todo o resto. É por aqui que a nossa análise começa. É uma afirmação bem forte, não é? Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que essa tal rebeldia se manifesta no nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Bom, o primeiro passo, de acordo com a obra, é dar o diagnóstico certo. O problema não é algo superficial. O livro argumenta que a verdadeira raiz de muitos, mas muitos conflitos espirituais é uma coisa só: a rebeldia. Para a gente entender bem o argumento, a gente precisa definir esse termo. Rebeldia, que não é simplesmente desobedecer uma regra, sabe? É uma resistência profunda, fundamental à autoridade que vem de Deus. O livro coloca isso como a causa raiz de outras falhas e não só como mais um sintoma. E agora a coisa fica bem interessante, porque essa ideia abstrata se torna bem concreta. A rebeldia não é só um sentimento, ela aparece em comportamentos, coisas como a crítica constante, um espírito de independência, sabe, aquela murmuração e até um desejo por autonomia espiritual. Mas o ponto crucial, e talvez o mais perigoso, é que muitas vezes isso tudo vem disfarçado de zelo religioso. Ok, então se a rebeldia contra a autoridade é o grande problema, a pergunta que vem em seguida é bem óbvia, né? De onde vem a verdadeira autoridade? É isso que essa próxima parte vai explorar. E o princípio apresentado é bem direto, absoluto até. Segundo a obra, toda e qualquer autoridade legítima no universo emana diretamente de Deus. Não é algo que a gente constrói, mas uma ordem divina que já foi estabelecida. E este quadro ilustra o conflito central de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a autoridade que vem do governo divino. A origem é Deus, o objetivo é servir. Do outro lado, aquela que nasce da ambição pessoal. A origem é o nosso ego e o objetivo é ganhar uma posição. Esse contraste é a base de todo o argumento do livro. E para não ficar só na teoria, a obra usa narrativas bíblicas bem fortes para mostrar na prática a diferença entre rebeldia e submissão. Usa personagens que a gente conhece para ilustrar esses pontos. O principal estudo de caso que o livro apresenta para falar de submissão à autoridade é a história de Davi e sua relação que era bem complexa e difícil com o rei Saul, a autoridade da sua época. E aqui está o ponto central da história. Mesmo sendo perseguido de forma totalmente injusta por Saul, Davi teve várias oportunidades de se livrar dele. Mas ele se recusou a tocar na autoridade estabelecida, mostrando um respeito pela posição, mesmo que a pessoa que estava nela estivesse completamente errada. Essa atitude de Davi serve para ilustrar um dos argumentos mais fortes do livro, a ideia de que reconhecer a autoridade que vem de Deus é mais importante do que defender nossos próprios direitos ou interesses, mesmo quando parece que a gente tem toda a razão do mundo. E para reforçar bem esse ponto, a obra mostra o outro lado da moeda. Em contraste com Davi, a gente vê Caim, que desafiou a autoridade de Deus abertamente. E também Cão, que ao expor a falha do pai, Noé, mostrou um claro desrespeito pela autoridade familiar. Então, o ponto crucial é como é que esses princípios todos, tão teológicos, se aplicam nas estruturas do nosso dia a dia. Vamos ver como o livro faz essa passagem do abstrato para o prático. E o livro deixa isso bem prático. Como essa tabela mostra, a autoridade delegada por Deus não é algo só para dentro da igreja. Ela se manifesta no lar, na sociedade, no trabalho. E o ponto-chave é que, em cada uma dessas esferas, a autoridade vem junto com uma responsabilidade: amor, justiça ou equidade. E agora a gente vai explorar a resolução final da obra. O que, afinal de contas, define e qualifica alguém para exercer a verdadeira autoridade espiritual? A questão aqui não é sobre posição, mas sobre caráter. Para explicar isso, o livro usa uma metáfora bem poderosa: o princípio da ressurreição. A verdadeira autoridade não surge de talentos naturais. Ela é simbolizada pela vara de Arão, que é um pedaço de madeira morta e que, por um milagre, floresceu. Isso significa que a autoridade nasce de uma vida que foi de fato transformada por Deus. A conclusão, então, chega a ser surpreendente. A autoridade não é algo que se busca. Pelo contrário, o livro argumenta que o simples ato de buscar poder já desqualifica a pessoa. A verdadeira autoridade é simplesmente uma característica que emana, que flui, de uma vida transformada. E para fechar,
A obra resume as condições para que alguém seja confiável com a autoridade espiritual. Primeiro, essa pessoa precisa ter aprendido a obedecer. Depois, viver em humildade constante. Terceiro, não ficar buscando posições de destaque. Quarto, servir sem nenhuma ambição pessoal. E por último, o ponto crucial, ter permitido que o próprio ego fosse tratado por Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Uma pergunta que resume a tensão central do livro inteiro. Onde é que se encontra a verdadeira força? Na busca pelo poder ou na prática da submissão? É uma ideia que com certeza desafia muito do que a gente pensa sobre liderança e influência.